Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o capítulo 7 do nosso material de filosofia, lá na página 166, fazer alguns comentários sobre a história da ciência. Vamos tentar fazer de uma forma resumida os principais conceitos dos períodos, para a gente entender melhor como foi essa transformação da área científica. A gente vai começar primeiro partindo de um pressuposto que o homem sempre fez ciência, tá? Mesmo que ele não tenha conhecimento disso, mesmo que ele não tenha teorizado sobre isso, o homem fez ciência na prática, tá? Por isso que a gente fala que a ciência, num primeiro momento, é uma ciência pragmática. Pragmática porque o homem precisa sobreviver, né? Então ele cria meios para isso, para transformar o meio que ele vive, né? Então faz por uma necessidade. Por isso que a ciência, num primeiro momento, é uma ciência prática. Aonde começa, né, no período mitológico, na mitologia grega principalmente, naquela estrutura agrária, mesmo que o mito fosse construído em cima dessa estrutura agrária, onde você fazia a manutenção do poder através desse mito, a gente começa a ter uma linguagem mais simbólica, tá? A ciência continua sendo pragmática, a ciência ainda é muito ligada para a questão pragmática, mas a gente já tem algumas construções simbólicas para explicar alguns acontecimentos, para dar explicação para alguns acontecimentos. E aí a gente tem a ciência teórica, e aí que no pré-socrático que começamos a teorizar sobre as questões científicas. Tá? E aí eu destaco dois conceitos nos pré-socráticos, que a gente, inclusive já viu: cosmos, origem e física. Começamos a teorizar sobre o que podemos ou não conhecer, como se dá esse conhecimento. Começamos a fazer essa teoria através de um logos, um discurso mais racional. E observe que esse é o processo, tá? Todo o processo que a gente está percorrendo aqui é o quê? É um processo em que o discurso, a gente sai de uma prática, passando por uma questão simbólica e construindo um discurso cada vez mais racional sobre o nosso conhecimento através da ciência, tá? Através de métodos. O que a gente está vendo aqui? Essa história da ciência mostra para a gente que é esse realmente desenvolvimento de um discurso cada vez mais racional. Tá bom? Então, lá nos pré-socráticos, a gente começa a ter essa teorização. Quando a gente busca lá no cosmos, através da nossa origem, da física, da natureza das coisas, da natureza, começamos a teorizar. Saímos meramente só de uma linguagem simbólica ou só de uma ciência prática, para teorizar sobre aquilo que a gente pode ou não conhecer. E aí a gente chega no chamado período clássico. Lembrando que no período clássico a gente começa a falar muito sobre questões antropológicas, ética, a própria questão da episteme, do conhecimento, e também sobre a questão da política. E aí a gente tem uma filosofia que rompe realmente com o senso comum. Por que ela rompe com o senso comum? Porque, principalmente lá em Platão, tá? A gente começa a buscar verdades universais. Faltou um Szinho aqui. Verdades universais e método para construir isso. Então a gente rompe com esse discurso muito característico do senso comum, que é uma forma de conhecimento, mas não é uma forma de conhecimento sistematizada, organizada. Aqui, nesse período, começa lá em Sócrates, e Platão, seu discípulo, mas principalmente em Platão, que a gente começa a sistematizar método em busca de uma verdade universal. E aí depois, Aristóteles, nesse período também, nesse período clássico ainda. A metodologia platônica traz para a gente a questão dos dois mundos. Lembra aquele mundo sensível, que é uma cópia do mundo inteligível,
do mundo perfeito, do mundo das ideias, e a filosofia faria esse processo crítico, reflexivo, que nos daria a teoria da reminiscência, né? Relembrarmos, né? Rememorarmos esse mundo perfeito, o qual já nascíamos com ideias inatas. Então, essa teoria de Platão, ela não é corroborada por Aristóteles, porque ele vê um papel importante também dos sentidos no processo de conhecimento. É o principal papel dos sentidos? Não. O sentido, né? O sentido, o que a gente pode ver, tocar, sentir, é o primeiro momento do processo de conhecimento, que tem lá na racionalização, lá na abstração, o seu principal, né, vamos dizer assim, o seu principal momento. Porém, não negamos, não em Aristóteles, a questão dos sentidos é uma primeira etapa do conhecimento. Então a gente vê o quê? Né? A gente vê uma ciência em Aristóteles, desenvolvida por Aristóteles, que fala também da observação. Platão foi importante, a questão do método, a questão da verdade universal, sim. E o que Aristóteles acrescentou nisso daí? A observação é importante, sim. O que Platão chamava de mundo dos sentidos também é importante. Né? É importante porque ele é uma etapa do processo de conhecimento, segundo Aristóteles. Então a observação, né, em Aristóteles, ela ganha força. E o Aristóteles, algumas das teorias de Aristóteles, defendia um modelo geocêntrico, que a gente sabe que, né, já caiu, né, com a Terra como sendo o centro do universo, a questão do sublunar e supralunar, como se fosse dividido, né, a Lua, aqueles planetas estariam acima da Lua e aqueles estariam abaixo da Lua, essa divisão do universo. E você tinha também a questão do retorno quase que natural aos quatro elementos. Né? Os elementos teriam a retornar para seus locais. E a gente tem os quatro elementos: terra, fogo, ar e água. Né? E o que nos traz a revolução científica? Né? A revolução científica, muito marcada lá com Copérnico, Galileu, traz para a gente uma nova forma de fazer esse saber científico, aonde o principal ponto é a experimentação, a experiência. Né? Então vemos que aqui a gente tem o desenvolvimento de um modelo nesse período clássico grego, quando falamos aqui de Sócrates, Platão e Aristóteles, de uma ciência muito mais qualitativa. E aqui não, aqui através da experiência a gente tem uma ciência muito mais quantitativa, de experimentar, de verificar, né, de testar, onde a principal linguagem é a matemática. E lembrando que esse teste, essa experiência agora, ela é amplificada, por exemplo, com o desenvolvimento do telescópio, por exemplo. Né? Então, a gente tem, né, na revolução científica, essa preponderância da experiência, do teste, da comprovação. Então, dados muito mais qualitativos, ganhando, né, destaque a linguagem matemática, e aonde a gente, como cai o modelo geocêntrico de Aristóteles, exatamente pelo modelo heliocêntrico, com o Sol sendo o centro do universo. Então, são algumas observações, alguns comentários sobre o capítulo 7. Espero ter auxiliado, e qualquer coisa a gente está lá na plataforma. Tá bom, galera? Um grande abraço.